muito importante estar aqui abençoando o Versátil. Já está conhecendo bastidores da TV. Mas antes da gente conversar com essa chefe, que eu estava com muita saudade de chamar o seu médico, hoje você vai participar pelo nosso WhatsApp, já eu falo. Deixa eu mandar um beijo para um homem muito especial que nos assiste todos os dias, um querido, o Davi. Davi, um beijo aqui de Campinas. Ela é da cidade de Santa Catarina. E a Santa Catarina é uma terra linda. Só que a cidade chama Imbituba. Amélia Machado. Beijo. Aquele abraço. Quero mandar um beijo também muito querido lá para o estado do Pernambuco. Garanhuns, Ana Cecília. E ela tá aqui representando sempre a Bahia. A minha querida Rita, da cidade de Rodelas. Beijo, Rita. Gente, o Pará também tá junto com o programa, com a Flor aqui. Muito obrigada, viu? A Josimária linda de São Félix do Xingu. Obrigada, meu amor. E quem... Rondônia. Gente, eu quero conhecer todas as... Tem muito estado, muita cidade que eu não conheço. Rondônia nós já tivemos, diretora Iris? Eu não lembro. Rondônia... Não lembro, a gente quase viajou o Brasil inteiro. Vamos mandar um beijo pro estado de Rondônia, pra cidade chamada Paraná, Jaci Paraná. Marilene, né? Marilene linda. E a Paulinha, está a Paula em Varginha. Varginha eu cantei muito quando eu cantava no estado de Minas Gerais. Beijo, Paula linda. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho da sua audiência. Isso é um presente de Deus, viu? Aliás, Deus abençoe quem está assistindo o programa. Que todos tenham a resposta para as suas questões, que não seja eu a Flor fazendo o programa, mas o Deus que está em mim. O Senhor me deu um dom, Senhor, mas que o Deus que vive em mim, que faça o programa, abençoe nossos parceiros e anunciantes, que graças a eles estamos aqui. O Senhor nos honra, Pai, mostrando que nós sabemos o que fazemos. Muito obrigada a Deus, porque é o Senhor que faz. E abençoa quem aqui adquirir todos os produtos que são verdadeiros, são únicos e que eles tenham resultado. Obrigada, obrigada, obrigada. Abençoa, doutora, e abençoa a chefe Maiara Salles, que eu tava com uma saudade. Linda. Tudo bom, chefe? Tudo bem, você? Eu estou bem, sim. Eu sempre procuro estar bem, né? Hoje eu tô meio brava. Hoje eu vou falar, gente, a mulher na menopausa, doutor... Se você tem mulher em casa... Eu tenho 1 ano que eu não faço meu ortomolecular, minha reposição hormonal. Aí vem os problemas, eu tô sem paciência, né? Sem paciência, porque todo mundo é desrespeitado todo dia, mas tem hora que você cansa, né? Você veste a camisa, aí o pessoal não liga, Mas aí eu tô sem paciência, mas tá bom. Então eu liguei pro Dr. Eduardo Gomes de Azevedo, da Clínica Naslan, vou voltar a fazer meu ortomolecular, meu geriátrico, aí eu vou ficar com paciência e vou resolver com muita calma, mas... tô até salivando. Vamos fazer um bolo de maçã hoje. Não é, quando eu quero uma coisa, eu falo com Deus. Doce pra Se eu acalmar. tiver que resolver, eu vou falar com Deus. Quem é que manda? Eu vou falar com quem manda, né? Chefe, tá lindo esse bolo. É um bolo de mesmo? maçã. Ai, que lindo. E Mas em é cima cobertura. chama crumble. É uma farofa que a gente faz, que é inclusive o que a gente vai começar fazendo. A gente mistura manteiga, açúcar, farinha de trigo e um pouco de canela. Delícia. Faz uma farofinha e aí coloca por cima do bolo antes de assar. Agora vai começar a esfriar bolinho com chazinho. Esse café. bolo fica muito gostoso. Aí tem gente que fala assim, mas tem que pôr essa farofinha? Não é que tenha que pôr. Pode fazer o bolo sem a farofinha. Mas colocando esse crumble em cima faz toda a diferença. Fica muito bom. Delícia. Amigos, olha só. E já vou dar as redes sociais da chefe, porque ela tem o espaço gourmet dela. Nem consegui lá filmar, chefe. Não tem externa mais. Então, não vou com o celular. Um dia a gente faz. Vamos, claro. Porque o celular hoje é tudo alta tecnologia. Põe os celulares no tripé e filma. E aí eles filmam melhor do que, as câmeras que tem aqui, a gente faz imagem melhor. Vou fazer lá com você. Deixa ela já fez a bariátrica. Aí quando o joelhinho dela ficar bom, eu vou. Vai sim. Vamos combinar. Então nós vamos lá, porque a chefe dá aula. Isso. Você vai entrar nas redes sociais dela para saber a agenda das aulas, né? Quando que tem aula essa semana? Maio tá com muita aula, nem sei tudo de cor, viu? Mas lá semana tá lá que nas vem, redes. a gente tem uma aula nova esse mês, que é de massas recheadas. Adoro. Uma delícia. Menina, nossa, com o professor convidado. Deixa eu te contar, você vai adorar. Hoje vai ter o aparelho da massa, Renan? Tem um parceiro novo nosso chamado Arco. Não tá hoje. É uma máquina de fazer massa. Você faz 3 quilos
3 quilos por vez, assim. Nossa. Cara, muito legal essa máquina. Essas coisas agilizam bastante, porque é uma coisa trabalhosa, né? De fazer. Trabalhosa. E aí ele ensina, a gente faz capelete, faz o tortei com recheio. O capelete é maravilhoso, com recheio de carne, muito bom. Mas tem muita aula, vai ter de francesa, panificação, aula de batatas, enfim. Só entrar lá no Facebook ou no Instagram, que tem todo o calendário, a programação. Festival de Batata. Eu adoro o Doutor Batata. Será que é bom pro coração? Eu não como nada com exagero. Trigo, como aqui. Evito. Quando eu saio para jantar, é uma massa, eu como. Mas eu sempre opto, todos os dias eu como, tenho uma alimentação saudável. Quando eu saio para jantar, gente, eu não me preocupo com dieta, com nada, porque meu dia a dia é saudável. Por isso que eu gosto de inspirar vocês. Eu também gosto de coisa gostosa. Eu petisco aqui todo dia. Eu como aqui todos os dias. Mas eu sempre já pedi pro doutor mandar para mim fazer um check-up. Sempre faço um check-up. Você que está em casa, hoje a pauta é médica. É sobre a área de cardiologia, um dos órgãos mais importantes. Todos são importantes, né? Se um deles falha, mas o coração, gente, o coração é muito delicado. O estilo que vivemos, mas não tem problema. Se você tem alguma dúvida, você vai ligar aqui. Você vai saber quando devemos procurar um cardiologista, quando devemos fazer os exames, é por ano, é por mês, se eu tenho família com algum problema, você sente algum sintoma que te confunde? Pode ligar, pode mandar um WhatsApp e nós vamos tirar todas as dúvidas. Nós vamos falar sobre doenças coronárias. São várias. Doença coronária, infarto do miocárdio, que a gente achava que era tudo a mesma coisa e muito mais. Tire suas dúvidas, participe com a gente no 19-999045617. O nosso entrevistado, ele é maravilhoso, é formado pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp, desde 1998, com especialização em cirurgia cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanese, né, doutor? Pazanese. Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Então é no instituto que a gente vai ver. Com pós-graduação em cirurgia endovascular pelo Instituto de Cirurgia Vascular e Endovascular, doutor Armando Lobato. É com muito prazer que eu chamo o médico que vai falar que até o estresse pode matar, será? Eu chamo pra cá, vem pra cá, doutor César David ou Davi, doutor? Ei. David, seja bem-vindo de novo, doutor. Ai. Vou derrubar aqui. Seja bem-vindo. Não vai não. Ontem as cadeiras estavam tudo espremidas por causa da luz. Falei, não. Aí hoje o Renan afastou. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Renan. Doutor, o coração é um órgão muito delicado. Forte e delicado ao mesmo tempo? Forte e delicado, né? Ele bate milhões de vezes durante a nossa vida, durante o nosso dia, né? E uma falha, um problema pode acarretar um comprometimento muito importante no nosso dia a dia, tanto nas funções básicas quanto um atleta de super performance aí também vai ser influenciado se você tiver algum problema cardíaco, né? Você vê que eu até brinquei, falei da menopausa, que o nervoso é um nível de estresse alto que faz o coração trabalhar mais. Não é exagero. Sim, porque pessoas que são muito nervosas, eu fico brava com as coisas que eu não gosto errada. Mas eu sempre me centro, oro, respiro, tenho uma alimentação saudável. Mas o estresse, é horrível isso. Mina mesmo a saúde cardíaca do coração. O estresse, ele é um fator de risco, né, para a doença cardíaca. Porque você vai tanto desregular a parte hormonal, né? Você vai liberar mais adrenalina endógena, você vai aumentar a frequência cardíaca, você vai aumentar a pressão arterial e aí você vai acabar comprometendo o funcionamento desse órgão, né? Tristeza também, doutor, que a gente fala das doenças psicossomáticas. Claro, é o que eu falo da mamãe. Mamãe fumava, mas a mamãe, assim, ela tinha uma tristeza muito grande. Eu falo pra quem tem uma tristeza, às vezes é melhor ficar bravo do que triste, que a tristeza, ela causa tantas coisas, porque a pessoa aí, ela deixa de se cuidar, ela deixa de vivenciar. Que eu falo, o coração, a gente liga sentimentos também, mas um leva ao outro, uma vida saudável, com energia boa, doutor? Sim.
Existe até um quadro clínico muito característico que é a síndrome do coração partido. Olha. Se você desencadeia um infarto mais leve, na verdade, mas altera eletro, altera os exames laboratoriais, e você vai fazer um ecocardiograma, você também vê alteração. Então é chamada Broken Heart Syndrome. Tem alguns casos, cerca de 400 e poucos casos escritos no mundo, já vi alguns, mas geralmente é desencadeado por algum estresse, uma situação, eles falam de coração partido, porque geralmente quando há um término de alguma relação aí entre duas pessoas, pode desencadear isso. Por outro lado, também a pessoa que leva uma vida mais feliz, faz o que gosta, não guarda... Leva com mais leveza, não guarda mágoas. O rancor, o amargor, né? Existem tratados aí mais antigos sobre esses problemas influenciando a nossa saúde, né? Então, você ter uma vida feliz é tão importante quanto você ter uma vida saudável. Isso não dá pra gente negar. É verdade. Você que tá em casa, a gente vê nos filmes, a primeira coisa, quando ela tem um problema sentimental, o filme pega aqueles potes de sorvete, aquela gordura toda, pega aquele gigante nos Estados Unidos, né? E pega a colher, mas lá eles comem um pouquinho, larga. Aqui no Brasil, bem, se deixar a gente, graças a Deus que não tem daquele tamanho, graças a Deus. Tem os menores. Tem os menores que em grande quantidade dá na mesma. Doutor, por que vamos falar o que a gente achava que doença coronária, infarto, estava tudo ligado, são coisas diferentes. O que é uma doença coronária? Por que ela acontece? A doença coronariana, na verdade, é uma entidade relacionada a múltiplos fatores. O fator genético tem uma importância grande também, né? História familiar de doença coronariana. Tipo, meu pai infartou, minha mãe infartou. Meu pai tá vivo. Exato. A mamãe não tá não, com 60 anos. O hábito de vida, seja alimentar, tabagismo. Hoje a gente sabe que o sedentarismo tem o mesmo peso na doença coronariana de quem fuma. Então, você fumar ou você não fazer nenhuma atividade física, você tem o mesmo risco de desenvolver uma doença coronariana. Colesterol, alimentação, tudo isso vai estar influenciando na formação da doença coronariana. A doença coronariana está relacionada à formação de placas de gorduras, né? Ou seja, desculpa interrompê-lo, comida gordurosa, que o sorvete é uma delícia, mas é extremamente gorduroso. O leite tem muita gordura também. A comida gordurosa, tudo que tem gordura que forma essas placas, ou é mistura de açúcar? Sempre tem. A gente tem a dúvida, né, que entope, se é a gordura ou... Na verdade, toda a alteração no metabolismo, tanto da glicemia, da glicose, quanto na alteração no metabolismo das gorduras, se influenciam, né? Às vezes a gente fala, vou comer uma carne vermelha, mas eu tiro a gordura. Mas entre as fibras tem muita gordura. Você fala, eu vou comer um frango, que é uma carne mais saudável. Mas existe a diferença, por exemplo, entre a carne da asa e do peito. O peito é um músculo de força, é a quilha do voo, né? Teoricamente ele tem uma gordura de fácil quebra, porque ele precisa de energia rápida. A gordura da asa é uma gordura difícil de quebrar, porque é um músculo que ele precisa funcionar por muito tempo. Então, você fala, eu tô comendo um frango, mas é uma asinha. Com a pele ainda. Com a pele, não nem se fala, né? Frito, né? Então, hoje a gente sabe que algumas nuances na alimentação também influenciam, né? Não é só um fator, são vários. Não é só um fator, né? A gente sabe, assim, existe uma série de evidências que uma alimentação tendendo pro vegetarianismo é mais saudável do que uma carnívora, né? O doutor tá falando algo que é verdadeiro, gente. A Iris, ela emagreceu 20 quilos para fazer, quase 20, 20, né? E a gente pesou aí medidas, então, você viu a Iris, chefe? Tá linda, né? Para poder fazer a cirurgia bariátrica, que foi muito bom, porque o corpo dela já, pelo DNA, não processa gordura. Aqui para a parte cardiológica, mamãe infartou, meu pai fez safena, mamário. E o bacana, gente, que a Iris fez todos os exames, o check-up, para fazer a cirurgia. Sim. Ela não tem colesterol, ela não tem diabetes, ela não tem pressão alta. Então é muito bacana, porque mesmo fofinha, acima Sim. do peso, ela é uma mulher saudável. Claro que a gordura que está lá instalada não estava fazendo bem, principalmente pro joelhinho dela, pro corpo dela.
Mas tem magros que têm problemas cardíacos também. Magro também tem doença coronária, doutor? Magro também tem doença coronária. Na verdade, assim, o peso do indivíduo, o índice de massa corpórea, que a gente calcula pela altura e peso, e a circunferência abdominal são fatores que a gente deve prestar atenção quando você está falando de doença coronariana. Quer dizer, você tem aquele magrinho que tem um barrigão, também é importante, porque ele tem um acúmulo de gordura visceral. E isso é um fator de risco importante. Mas o magro também tem doença coronariana, até porque tem o que fuma, tem o que bebe em excesso, tem o que tem uma família com doença coronariana, então ele vai desenvolver ou diabético, né? Você tem uma série de fatores. O peso em si não é a única característica. Mas a gente deve prestar atenção. Mesmo que você não tenha doença coronariana, o coração vai ter que estar trabalhando muito mais para bombear sangue para essa massa elevada que você tem no seu corpo. Ele trabalha mais. Ele sempre vai estar numa situação de estresse, né? Então... É verdade, é mito, doutor? Eu sempre gosto de perguntar, quem tem respiração bucal, não respira pela narina, sobrecarrega o coração, faz o coração trabalhar mais? Na sua opinião, doutor César? Em princípio, assim, no dia a dia não, mas o paciente que tem apneia do sono, né, que você tem uma disfunção da respiração durante o sono, ele tem um risco maior de desenvolver hipertensão arterial e doença coronariana, além de fazer arritmia também. Então, né, você ter um sono adequado em todos os sentidos, né, inclusive na respiração, principalmente o obeso tem muito problema com a apneia do sono, né? Ele vai desenvolver doença cardíaca também, não é um fator de risco, né? Amados, a gente gosta de sempre trazer os médicos, pode participar, você não precisa falar seu nome, tem alguma dúvida? Às vezes a gente confunde, por exemplo, meu pai quando infartou, ele achou que ele estava com refluxo. Você sente alguma coisa? Obviamente, um exame é sempre um exame, mas se for algo que o doutor possa esclarecer, para que você procure ajuda, porque não é ficar com medo de descobrir algo, é ser só dedicado para você poder viver em paz, porque às vezes se você não vai no médico, aquela preocupação fica lá atrás, você não vai para fugir, mas você está com medo. O medo também é algo que faz muito mal. Então, faça a sua pergunta, não precisa dar seu nome. Já eu vou ler seu WhatsApp. Seu médico está em casa, o Dr. César David, está aqui hoje para poder levar e esclarecer em nome de toda a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que você tenha uma vida longa. Os médicos são nossos anjos. Então, participe, viu? Doutor, agora, o infarto do miocárdio. Tanto a doença coronariana, quais são os exames e de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer um check-up? A gente sempre fala com uma idade mais avançada, mas se a pessoa já está sobrepeso ou está a pessoa fala, eu emagreci, eu falo, mas você perdeu gordura ou perdeu massa magra? Para mim o que conta é bioimpedância, não é balança. É a bioimpedância, gente. Não adianta, se você perder o músculo, a gordura continua lá. Eu sei porque eu era uma falsa magra antigamente. Sempre estava magrinha e na bioimpedância eu descobri que eu tinha muita gordura. Visceral. Foi aí que eu fui trabalhar mais a saúde. De quanto em quanto tempo eu devo fazer um exame? O ideal do paciente acima dos 35 anos, né? Hoje já 35, né? Não como antes. Não, mais cedo. Mais cedo. O ideal é você fazer pelo menos um check-up, se possível, anualmente, né? Vai no cardiologista, conversa. Existe uma série de exames não invasivos que você não precisa fazer, um cateterismo, outros exames, uma angiotomografia. Você tem uma série de opções para se fazer esse check-up. Se você vai praticar esporte, se não praticar, vai começar, o ideal fazer um check-up cardiológico, né? E se você está acima do peso e vai fazer uma cirurgia ou vai começar um regime, é importante você fazer esse check-up também para ver se está tudo bem, porque você vai restringir certas coisas, você vai colocar um estresse no seu corpo, você vai fazer uma caminhada, né? E você tem que prestar atenção. Às vezes você vai caminhar de manhã,
de manhã você tem uma chance maior de você ter infarto, de você ter AVC, um derrame, né? Eu não sabia. Você fala de assim, manhã, eu vou acordar de chance- manhã, tô mais no pique, mas você pensa, né? Você estava deitado, teu coração tá bombeando sangue Aí contra... você põe ele pra Aí trabalhar você que não fica, doido. só o fato de você ficar de pé, ele já tem que trabalhar mais. Verdade. Né? Então, e você tem um risco maior também de lesões osteoligamentares. Então, o ideal é correr no final da tarde, começo da noite. Qualquer atividade. Eu gosto de fazer depois do trabalho. Às vezes eu tô muito cansada. Mas pra mim é melhor de manhã. É um menor risco cardiovascular, aí final da tarde, Eu começo falei da pra noite. eles, eu não quero fazer mais nada correndo. Eu tenho vindo pra TV mais tarde, porque a gente tá com hospedeiro e eu tô dando almoço pra ela em casa, mas eu não gosto de chegar aqui e já ter que entrar na hora. Eu gosto de sentar, respirar, fazer tudo com mais calma. Se é necessário ser um dia ou outro mais rápido, mas todo dia não é bom fazer correndo muito atividade física, a não ser que você já tenha despertado muito antes, né, doutor? Sim, sim. Aí Quanto tempo, assim, o ideal? O ideal tempo de adaptação aí vai variar com a idade, né? Na verdade, o processo de envelhecimento é que a gente vai perdendo esses processos de adaptação. E 1 hora, 1h30, esse seria o ideal para você começar uma atividade física. É porque a Iris, ela só está autorizada a fazer uma caminhada leve. Pouco por causa do joelho. Mas ela falou, vamos de manhã? Mas peraí, de manhã eu tenho que levantar, cuidar dos 17 cantos. Pra mim é puxado aí. Sim. Eu gosto de levantar, aí eu dou um café. O mínimo pra ela, né? Que tá uma economia, tá uma beleza, não é café. Ela toma um tiozinho. Então é uma coisa bem simples. Eu tenho que me alimentar, ou comer minha banana, cuidar dos cães com calma. Aí eu falo, agora eu vou caminhar. Não já se levantar e sair correndo, viu, diretora? O doutor nos ensinou. Nunca falamos sobre isso, doutor. E o ideal, mesmo que você tenha um problema de joelho, buscar uma atividade que você se adapta. Fazer uma natação, uma hidroginástica. Não precisa necessariamente ser uma caminhada, né? Você tem que ver o que você gosta. Fazer aquilo que te dá prazer, que te dá prazer e que teu corpo aguenta também, né? Uma bike, uma opção, eu gosto de pular corda, então nossa, você vai... que inveja, doutor. Você pula corda, sim, nossa, ele bom. deve ser daquele que faz igual atleta. Faz rapidinho, né? Mas... Nossa, pega a prática, né? Tudo que você pratica todo dia. O bom é, você vai se adaptar, não tem espaço, não posso sair para correr, eu pulo uma corda. Né? Boa ideia. Você faz, o importante é fazer. Eu ligo aquele, agora eu não liguei, mas que a minha sala tá cheia de coisa, eu gosto de ligar o Xbox. Doutor, vou fazer uma pergunta assim, por interesse meu. Coração tem cartilagens também? Cartilagem? Ou é um músculo só? É músculo e tem o anel fibroso, que é um pouco mais de fibras, né? Mas cartilagem não. Não tem, só fibra e músculo. É músculo. Você aqui conosco, a chefe vai começar. O cheirinho tá muito bom. Tem alguma coisa na chapa? Ela já garantiu. Tá sentindo o aroma, doutor? Vamos começar, chefe? Vamos começar pela cobertura. A gente começa pelo crumble, que é a farofinha, mais fácil falar uma farofinha. Então aqui eu tenho a manteiga. Certo. E vou misturar açúcar, farinha e canela. Tá. O único cuidado que a gente tem que ter é que tem que ser misturado com a ponta dos dedos, assim. Porque precisa do calor das mãos. Não é pra virar uma massa, né? Não é pra virar uma... Isso. Posso misturar já tudo de uma vez. Tá. Tem mais um. Olha a música falando de ginástica. Lembra, doutor Olivia Newton-John? Do meu tempo esse aí. A manteiga, gente, tem que estar gelada, tá? Gelada? Pelo menos fria. Sem sal. Sem sal. Pelo menos fria, tá? Pra gente poder... senão ela vai estar derretida. Não vou conseguir deixar uns bloquinhos que a gente deixa, assim, de manteiga. Ela não desmancha inteira, tá? Então eu por vou isso aqui, que ela fica com esse Isso. crumble. Se pegar ela gelada, corta em cubinhos, fica mais fácil. Essa minha não tava gelada, eu tive que colocar um pedaço dela pra gelar, né? Ótimo. Renanzinho, Geraldinho, por favor, pra mim, só diminui o vento. Não precisa diminuir a temperatura, só o vento. A potência da rotação. Ó, vou desmanchando. Gente, o ar aqui é top. Eu tava com a mão gelada. Não, então, é que eles deixam gelado. Sempre muda, viu, Geraldo, do programa do Alberto pra cá, porque fica muito gelado. Olha, eu fico, me dá alergia, não, eu começo com coriza. Você fala, viu, quando tiver muito gelado, eles diminuem. O ar é bom, gente. Mas é que eu sinto mesmo. Não, então. é gelado mesmo. É que o programa anterior eles ficam de terno.
Ó, né? gente, tá meio apertadinha minha vasilhinha aqui, mas tamo indo, ó. E Olha, aí, eu não... posso falar, meu diretor liberou uma verba pra mim comprar tudo isso aí. Ah, Agora é? quem tá sem tempo pra isso sou eu. Antes não tinha. Agora tem a verba. Eu vou dar preferência a transparentes, né? Mas eu tenho melhor. muito com cor. Branco, eu gosto do transparente, o pessoal vê o ingrediente, mas porque não dá pra mostrar de outro modo. Ó. Mas eu vou comprar dessa grande. Vamos ver se Aqui, eu ó. consigo ir segunda-feira. Pode deixar uns pedacinhos, não precisa desmanchar inteira, tá? Então pode ficar uns pedacinhos da manteiga. Tá. Tá vendo? Porque que ela tem vai uns pro pedacinhos. forno depois? Isso, aí ela derrete. Tá. E aí, por que a gente começa por esse daqui? Porque tem que estar gelado na hora de colocar Ah, tá. por cima. Então, eu faço e ponho na geladeira. Tá. Vou colocar na geladeira Posso pôr agora. pra você, então? Uhum. Você vai higienizar. Mas olha, tá bem gelado mesmo. Nossa, já tá geladinho. Ó, vou pôr aqui. Ai. E aí, Ah, desculpa, pois é que a geladeira tá vazia. Porque, gente, geladeira de TV não é pra ficar com comida, né? É só pra usar pra receita. O pessoal falou, ai, aí eles, não mostra, tá vazia, diretora. Pra que eu vou encher de alimento? Né? É só pro programa. Agora, a próxima etapa. aí eu Não vou... usa batedeira, não foi Não, esse? a gente vai usar, na Ah, verdade. Agora a gente vai... Eu vou cortar a maçã, deixa eu pegar a tábua, que a gente vai sim. usar a tábua. As maçãs, a gente usa 4 na receita, mas são 3 pra colocar no liquidificador e uma vai em pedacinho. Tá. Essas 3 que eu vou bater no liquidificador, eu não preciso necessariamente tirar a casca. Eu não tiro, tá? A gente Tá bom. bate bem e aí não precisa. O que eu vou fazer é cortar em 4 pra tirar o miolo, tá? Aí é o miolinho que tem a semente. isso. Que maçã você prefere? Obrigada, Essa daqui é a Geraldo. gala. Gratidão. Essa daqui é a gala, mas gala. pode usar a que você preferir, não tem muito... É porque às vezes tem massa mais doce, tem massa mais ácida. Ó. Mas muda o sabor, né? E a gente gosta de seguir a sugestão do chefe. Não tendo, pode ser qualquer maçã. Isso. Esse bolo é bem fácil de fazer, a gente vai bater no liquidificador, é como se fosse um bolo de cenoura, que a gente bate o açúcar, o óleo, os ovos e a cenoura. Aqui a gente vai bater açúcar, ovos... Pra fazer suco que eu tô fazendo pra eles, qual é a melhor maçã pra ela tomar o suco da maçã? Ah, Que eu você acha que é mais gosto docinho? da Fuji. A Fuji. É. Ah, eu comprei certo, viu, diretora? O de maçã ela tomou todinho. O de kiwi tá lá. Tive até que congelar. Ela não gostou do suco de kiwi. Não, o de kiwi me dá alergia, que nem abacaxi, Verdade. me dá alergia. Ai. Tirei o Oi, miolinho. desculpa, venho aqui ou vou pra entrevista? Aqui, ó, tá certo. Tirei o miolo, cortei em pedaços com a casca, tá? Agora vamos ao líquido. Isso, aí eu vou colocar óleo. Que óleo você gosta de usar, chefe? De milho, de girassol, geralmente. Tá, os mais, né? Isso. 3 ovos. Certo. Obrigada. Nossa, foi rápido, você quebrou os ovos, né? E 1 xícara de açúcar. Tá? Ok. E aí vamos bater. Aproveita, amiga, ouve a música e vai aí, ó. Só pensa em coisa boa. Daí aqui a gente coloca a farinha que já está peneirada, 2 xícaras de farinha já peneirada. E canela. Ai, que delícia. Bolo de maçã com canela, o doutor, ó. Um cafezinho quentinho no final do programa, hein? Delícia. Certo. E aí agora a gente vai misturar o que foi batido aqui. Eu adoro as receitas fáceis. Seus alunos adoram, né, Facinho, chefe? facinho de Porque fazer você essa. ensina tudo. Gente, você pode seguir a chefe. Agora, daqui a pouco, vai pôr aí. Vai pegando caneta e papel, os contatos da chefe, as redes sociais. Vou misturar com Tá. um Ó. fouet, né? Que é o batedorzinho de arame. Só até ficar homogêneo. Eu vou só puxar aqui pro Cezinha Sim. ter uma melhor imagem. Olha, gente, tá bonito, hein?
Tá lindo, ó, ficou lindo com a casquinha. E os nutrientes, gente, vamos falar aí de, então, de saúde, isso tá que eu não tudo gosto na de tirar casca, a casca, né? E depois é só dele lavar pronto, bem a casca. E depois dele pronto não aparece a casca. Doutor então, Bactéria bate falou, pegou bem. um pouquinho de... Como que é o nome? Que a gente... Um pozinho branco. Não é nem... Bicarbonato? Bicarbonato. Põe bicarbonato na água, deixa a maçã imersa, tira todas as bactérias. Doutor Roberto Figueiredo, doutor Bactéria, diz. Oi. Pronto, e aqui a gente vai finalizar colocando a maçã que eu ainda vou descascar. Tá. Essa eu vou descascar e as nozes cortadas Tá bom. grosseiramente. Então pode tá bom? descascar, porque... A Berrini, 1748. 1748. Eu vou gravar, quando eu for gravar o Silvio, já vou ligar lá a agenda pra gente já fazer o check-up, tá? Por favor. E é bom, eu gosto de fazer os exames, contar tudo como a gente tá. Eu fui fazer os dentes, achei que tava bonito, tava nada, mostrei tudo aqui. Sabe por quê, amor? Eu sou como você. Nós temos resistência, nós temos sabotador, nós temos tanto compromisso, só que quando a saúde falta, não tem o que fazer, você vai ter que parar. Então, por que não prevenir antes? Eu sei que às vezes a gente fala, casa, o espeto, eu me cuido. A Iris demorou mais para se cuidar, mas ela está se cuidando. Mas a gente que anima nossos parentes, a Iris está linda, está feliz. Eu vou te animar todos os dias, viu? Então o seu médico está em casa, seu cardiologista responde. Pode pôr, diretora Iris, gratidão. Pode pôr a primeira pergunta. A Célia, doutora, aqui de Campinas. Boa tarde, Flor. Boa tarde, Célia, linda. Doutor, eu tenho 30 anos e sinto dores no lado esquerdo do peito. Devo me preocupar? É sempre importante você procurar tirar a dúvida, né? Descartar, né? Existe uma série de fatores, né, que causam dor, osteomuscular, pulmonar, a cardíaca propriamente dita. Então, a gente precisa tirar as dúvidas. Semana passada, né, eu ainda dou plantão, estava com um paciente internado, um rapaz de 30 e poucos anos, eu não lembro se era 31, 37, ele era obeso, uma dor não muito característica, foi em alguns lugares não dar importância, até que alguém resolveu pedir um exame para ele, pediu uma angiotomografia de coronária e ele tinha uma doença coronariana grave, acabou ganhando 4 pontos, 3 safenes e uma mamária, com 30 e poucos anos, um rapaz que não tinha nenhuma característica importante além da obesidade, não tinha história familiar, nada. Então ela deve procurar um médico de confiança. Eu já fiz ponte safena em cara com 31 anos, motorista, estressada, né? Então, dependendo do tipo de dor que ela tem, da característica de dor, a gente precisa... No lado esquerdo deve ter atenção. Que exame que é ideal ela falar? Porque só o eletro não... Minha mãe fez o eletro e estava tudo ok. Meu pai também infartou. Não quis dizer muito. O eletro é importante, sim. Sim, Aí ela faleceu fazendo eletro. Foi na hora, assim, que ela já tinha feito eletro. O médico dela tá ótimo. A gente faz a triagem, sempre segue alguma sequência, né? Eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma. Dependendo do paciente, a gente aumenta a investigação. Da dor, né? Como o doutor exatamente, falou. Um teste de estresse, né? O teste ergométrico que a gente fala, que você faz na esteira. Ou se o paciente tem problema de joelho, ou um idoso, você não pode botar ele para correr na esteira, você faz um eco-estresse, que você faz um exame de eco, e você injeta um remédio que vai acelerar o coração. E você consegue ver. A angiotomografia de coronária é um exame não invasivo em que você vai conseguir ver todas as suas coronárias e dosar o cálcio que existe nessas placas, né? Que as placas de gordura, elas vão calcificando e você tem um indício de se você precisa fazer um cateterismo ou não. Porque, na verdade, você pode ter doença coronariana, mas você pode ter doença nas válvulas cardíacas também. Em alguns casos dá dor, dá uma pontada. Né? Quanto mais exame médico pedir, melhor descartando, né? Mas no caso dela, no princípio eu faria uma radiografia de tórax, fazia um eletrocardiograma, dependendo da característica da dor, né? Você poderia fazer um exame de sangue também para ver. No lado esquerdo requer atenção, viu, amiga? Não é para ficar com medo, é só um aviso. A dor é sempre um aviso para que a gente procure alguém. Pode não ser nada, vai ser melhor. Se não, você trata antes. Obrigada, linda. Próxima pergunta, diretora. A Raquel, de Blumenau, Santa Catarina. Eu tenho uma dúvida. Fiz eletrocardiograma, deu desvio do eixo para a esquerda. O que é isso, doutor?
Na verdade, assim, o coração ele tem uma forma de cone, né? A base dele é voltada para cima, a ponta para baixo. Dependendo da posição que ele está, a gente vê o eixo dele, porque o que é importante saber? Se eu tenho um aumento das cavidades do lado direito, ele vai jogar para a esquerda. Se tem um aumento das cavidades do lado esquerdo, ele vai desviar para a direita, para baixo. Então é importante, é um dado a mais para a gente pensar no que está acontecendo com esse coração. Só que eu preciso ver também, um indivíduo que é mais alto e magro, o longilíneo que a gente fala, o coração dele ele está mais verticalizado. O baixinho, mais parrudinho, o coração está mais horizontalizado, né? Então, o fato só, o desvio de eixo não quer dizer muita coisa. Vai depender do que esse indivíduo apresenta, mas não quer dizer que ele tem alguma doença em si. A gente tem que individualizar. Por isso que é importante ir no cardiologista, por isso que é importante fazer o check-up, porque às vezes você tem muito exame hoje em dia que é automatizado. Você faz um eletro, já sai uma série de hipóteses diagnósticas. Mas é um aparelho, ele não está vendo o indivíduo, ele não examinou o indivíduo, então é importante essa interação, né, do paciente, do médico, para você ver se realmente tem algum problema ou não, né? Eu gosto de falar porque a pessoa sabe exatamente. O médico não fez, vai no outro. Sempre tem bons médicos aguardando você lá. Próxima pergunta, diretora Iris, por favor. O Felipe, de Guarulhos. Oi, Flor. Oi, Felipe. Obrigado pelo carinho da audiência também. Por que o infarto é tido como uma doença multifatorial? Porque o que o infarto é? Na verdade, você tem uma diferença entre a quantidade de oxigênio que o músculo cardíaco está recebendo e o que ele precisa, né? Então, isso, alguns fatores. Você tem a doença aterosclerótica, que vai estar... Não sabia que a arteriosclerose atrapalha. Porque é ela que vai estar levando a formação da placa. Nossa. Você tem arritmias, você tem o estresse, que você vai aumentar a frequência cardíaca do coração, você tem a diabetes, que vai levar a uma deterioração das coronárias também. Geralmente, quando a gente olha Eu sabia que o diabetes prejudica assim o coração. Quando você olha um cateterismo, né, que você vê as coronárias de um diabético, geralmente é muito mais feia, né? É uma artéria fininha, toda doente, diferente do paciente que não é diabético. A hipertensão vai ajudar também. Então, assim, multifatorial, porque existem vários fatores, né, que vão poder desencadear. Que pode ser um ou mais, né? Geralmente é mais de um. Dificilmente um paciente tem um fator só e ele tem infarto. Pode até acontecer, mas não é a realidade. Não, porque a gente tem um estilo de vida tão saudável, né, gente? Não temos, mas podemos ter. Vamos, próxima pergunta. Obrigada pela pergunta, meu amor. Muito importante. A Janete, o doutor está falando coisas que a gente nunca conversou aqui. Você vê como é importante sempre ter um médico aqui? Gratidão. A Janete de Marília, aqui no estado de São Paulo. Oi, Flor. Oi, Janete. Gosto muito de você. Obrigada, meu amor. Gratidão. Gostaria de saber do doutor quando o infarto pode levar à morte súbita. Porque eu fiquei sabendo que você pode infartar e nem saber que está infartando, né? Sim. Existe o infarto silencioso, né? Principalmente no diabético é mais comum. Então vamos tomar cuidado dos diabéticos, para falar isso. Tem gente que não controla o diabetes, viu, doutor? Tem, não acha que é tão sério assim. Não, e hoje a gente sabe, né? Você não precisa ser o diabetes, mas o pré-diabético já é um fator de risco para a doença coronariana. O infarto ele pode levar à morte súbita, principalmente quando ele atinge a principal artéria coronária. Na verdade, você tem as duas coronárias, né? A coronária direita, que vai para o lado direito do coração, a coronária esquerda, que ela é curtinha e divide em duas artérias. A descendente anterior, que fica na frente do coração, a circunflexa vai para a parede lateral e posterior. A principal artéria do coração é a descendente anterior, essa que fica na frente do coração, porque ela que irriga a maior parte da massa muscular cardíaca. Então, se você tem uma placa de ateroma, um trombo, que forma no começo dela, vai parar de sangue para a maior parte do coração, e isso pode levar a uma morte súbita. Geralmente, a morte súbita pelo infarto se acomete ou a descendente anterior ou a própria coronária esquerda, mesmo que ela é curtinha, mas ela irriga a maior
parte do coração. Geralmente é nessa situação que você tem a morte súbita, né? Obrigada, doutor. Próximo, eu adoro, o doutor fala super bem, né? Vamos atender vocês. Não. É verdade. Eu tô empolgada aqui com o doutor tá falando, porque assim, a gente sempre conversa, mas informação. Se tem um aumento das cavidades do lado esquerdo, ele vai desviar para a direita, para baixo. Então é importante, é um dado a mais para a gente pensar no que está acontecendo com esse coração. Só que eu preciso ver também, o indivíduo que é mais alto e magro, o longilíneo que a gente fala, o coração dele ele está mais verticalizado. O baixinho, mais parrudinho, o coração está mais horizontalizado, né? Então, o fato só, o desvio de eixo não quer dizer muita coisa. Vai depender do que esse indivíduo apresenta, mas não quer dizer que ele tem alguma doença em si. A gente tem que individualizar. Por isso que é importante ir no cardiologista, por isso que é importante fazer o check-up, porque às vezes você tem muito exame hoje em dia que é automatizado. Você faz um eletro, já sai uma série de hipóteses diagnósticas. Mas é um aparelho, ele não está vendo o indivíduo, ele não examinou o indivíduo, então é importante essa interação, né, do paciente, do médico, para você ver se realmente tem algum problema ou não, né? Eu gosto de falar porque a pessoa sabe exatamente. O médico não fez, vai no outro. Sempre tem bons médicos aguardando você lá. Próxima pergunta, diretora Iris, por favor. O Felipe, de Guarulhos. Oi, Flor. Oi, Felipe. Obrigado pelo carinho da audiência também. Por que o infarto é tido como uma doença multifatorial? Porque o que o infarto é? Na verdade, você tem uma diferença entre a quantidade de oxigênio que o músculo cardíaco está recebendo e o que ele precisa, né? Então, isso, alguns fatores. Você tem a doença aterosclerótica, que vai estar... Não sabia que a arteriosclerose atrapalha. Porque é ela que vai estar levando a formação da placa. Nossa. Você tem arritmias, você tem o estresse, que você vai aumentar a frequência cardíaca do coração, você tem a diabetes, que vai levar a uma deterioração das coronárias também. Geralmente, quando a gente olha Eu sabia que o diabetes prejudica assim o coração. Quando você olha um cateterismo, né, que você vê as coronárias de um diabético, geralmente é muito mais feia, né? É uma artéria fininha, toda doente, diferente do paciente que não é diabético. A hipertensão vai ajudar também. Então, assim, multifatorial, porque existem vários fatores, né, que vão poder desencadear. Que pode ser um ou mais, né? Geralmente é mais de um. Dificilmente um paciente tem um fator só e ele tem infarto. Pode até acontecer, mas não é a realidade. Mas porque a gente tem um estilo de vida tão saudável, né, gente? Não temos, mas podemos ter. Vamos, próxima pergunta. Obrigada pela pergunta, meu amor. Muito importante. A Janete, o doutor está falando coisas que a gente nunca conversou aqui. Você vê como é importante sempre ter um médico aqui? Gratidão. A Janete de Marília, aqui no estado de São Paulo. Oi, Flor. Oi, Janete. Gosto muito de você. Obrigada, meu amor. Gratidão. Gostaria de saber do doutor quando o infarto pode levar à morte súbita. Porque eu fiquei sabendo que você pode infartar e nem saber que está infartando, né? Sim. Existe o infarto silencioso, né? Principalmente no diabético é mais comum. Então vamos tomar cuidado dos diabéticos, para falar isso. Tem gente que não controla o diabetes, viu, doutor? Tem, não acha que é tão sério assim. Não, e hoje a gente sabe, né? Você não precisa ser o diabetes, mas o pré-diabético já é um fator de risco para a doença coronariana. O infarto ele pode levar à morte súbita, principalmente quando ele atinge a principal artéria coronária. Na verdade, você tem as duas coronárias, né? A coronária direita, que vai para o lado direito do coração, a coronária esquerda, que ela é curtinha e divide em duas artérias. A descendente anterior, que fica na frente do coração, a circunflexa vai para a parede lateral e posterior. A principal artéria do coração é a descendente anterior, essa que fica na frente do coração, porque ela que irriga a maior parte da massa muscular cardíaca. Então, se você tem uma placa de ateroma, um trombo, que forma no começo dela, vai parar de sangue para a maior parte do coração, e isso pode levar a uma morte súbita. Geralmente, a morte súbita pelo infarto se acomete ou a descendente anterior ou a própria coronária esquerda, mesmo que ela é curtinha, mas ela irriga a maior
parte do coração. Geralmente é nessa situação que você tem a morte súbita, né? Obrigada, doutor. Próximo, eu adoro, o doutor fala super bem, né? Vamos atender vocês. Ah, não. Ah, é verdade. Eu tô tão empolgada aqui com o doutor tá falando, porque assim, a gente sempre conversa, mas informação é sempre tudo. E porque a gente lembra, vale a pena ficar batendo na tecla, viu? É nóis, gente. Voltamos. Ó, tô com retorno aqui no estúdio, gente. Ao vivo, aí daí acontece. Os meninos, o Anderson é um amor. Bom, vamos agora continuar essa delícia dessa. Eu posso contar uma coisa que eu fiz quando você tava de costas? Eu peguei uma. Gente, eu não posso fazer uma coisa que seja ilegal de contar. As nozes Eu furtei uma. Não tem problema. As nozes são opcionais. Quem não gosta não precisa colocar, Eu pode amo. trocar por amêndoa, por outra castanha que goste mais, tá? Essa maçã que a gente vai colocar picadinha, eu gosto de tirar a casca, tá? Tá. Então vou descascar. É porque senão você fica mastigando a casquinha ali, né? Isso. Vou descascar, vou tirar o miolinho e cortar em cubinhos. Ai, que maçã gostosa. Eu não sei comprar maçã, gente. Essa daqui é a gala. A casca tá ótima. Eu tirei um pedaço dela que eu fui decorar ali, né? Eu Aham. roubei um pedacinho aqui. Não tem problema. Mas, gente, ele tá tão lindo. Oi, diretora. O que você falou? Tá. Ó, tiro o miolinho e vou cortar em cubinhos. Eu prefiro cortar pedaços menores. É, fica mais bonito. Né? Isso, pra ficar mais gostoso, delicadinho dá um ali. sabor, né? Ó. E aí isso vai pra massa. A gente já vou colocando Levou pra Cezinha? ela não escurecer. Então isso daqui a gente tem que fazer verdade. perto da hora de colocar. Não posso fazer isso antes, não. Pode mexer Pode, aqui pra ela pode. não escurecer, porque se Isso. ela ficar aqui no Isso, no vai tempo, escurecer de qualquer jeito. Vai escurecer. Então vai cortando, vai colocando. É fácil fazer esse bolo, gente, como é fácil. Muito e agrada, fácil, né? um lanchinho da tarde. Ele não é um bolo... Bom, nenhum bolo fica bom por muito tempo, né? Assim, é gostoso mais gostoso no dia, na hora, né? Mas é um bolo para ser consumido em uns 3 dias, assim, no máximo, então, porque ele... dura bem. É. Mas na hora, quentinho... Chega uma visita, então, hein? Isso. Ou você vai visitar alguém? Vai levar, né? Leva um bolo. Isso. Gente, tem cada embalagem linda pra você chegar, porque às vezes é um carinho quando você visita alguém e chegar com uma lembrancinha. E esse bolo é bom assar naquelas embalagens, se você for levar para algum lugar, é melhor numa embalagem mesmo que você possa, descartável, né? Que você possa deixar com a pessoa. Você quer ser chique? Não, põe num lugar bonito e leva, já dá na embalagem. Às vezes Porque fica bom. o fundo, como ele tem essa farofinha em cima, pra gente tirar o fundo da assadeira, desenformar, é um pouquinho difícil. Então é preferível ser numa que você possa deixar com a pessoa, né? Ah, ótimo. Aí aqui, ó, as nozes. Ai, que delícia. Vou deixar umas que estão inteirinhas aqui pra se precisar decorar o outro. Eu peguei uma inteira. O doutor ficou só rindo, o doutor ficou só olhando. Nossa. Aí aqui, ó, só picar mesmo, mais ou menos. Olha, ela não caiu, ó. Ela tinha caído. Você já ia pegar. Claro, caiu aqui fora comigo mesmo, não tem problema. Aí eles ficam bravos, às vezes cai, doutor, cai chantilly na mão, sabe? Cai, né? Cai. Ó. E pronto, terminamos o bolo. Já, você mexe com... Eu tiro pra você, chefe. Você... Ah, tem a noz aí, obrigada. Ó, você tem mais delicadeza, tem seu jeito. Terminamos não, né? Falta o fermento. Ah, é verdade. O fermento é a última coisa que Isso, põe. a última coisa que a gente põe é o fermento. Misturo. Ó, que coisa... Mas fica linda a massa. Nossa, Você pode, por favor, pegar a farofinha, o crumble, na geladeira? Que a gente vai farofinha montar? eu fui por embaixo do... É um prazer poder ajudar, chefe. Obrigada. Então, misturei o fermento. Vou colocar a massa na forma.
Forma desmontável, de aro desmontável. Pode ser com fundo removível, não precisa ser dessa que solta a lateral, tá? Entendi, pode ser só o fundo removível que depois você empurra, né? Ele é uma massa grossa, né? Então, tranquilo. Obrigada. Dou uma ajeitadinha aqui e vou agora com essa farofinha por cima dele todo. Olha que delícia, gente. Tô salivando aqui. Gente, ela tá com no forno, mas tá um aroma cheiroso no estúdio. É uma delícia. Quem tá em casa... não consegue sentir esse cheirinho, né? Tem que fazer pra poder sentir. Primeiro, diretora, já tem uma no forno, depois vai por esse. Ela vai Isso. E agora é só colocar pra assar. Ele demora um pouquinho, tá? Isso, claro, depende do tamanho da forma que vocês vão usar. Se ficar mais baixinho, vai mais rápido. Mas pelo menos uns 40 minutos, 50 minutos de forno vai ficar. Bom, vai por esse, mas tem um já lá. Você vai assar os dois mesmo? Aham. Sério? Já você vai fez o fazer fermento. Isso? Então manda ver. Vamos assar então, peraí, diretora. Antes de atender mais o WhatsApp, vamos abrir o forno. Se o doutor atende em São Paulo, lá na Berrina, em São Paulo. Mas se vocês gostaram, se o doutor gostar também, nosso tá com a flor, ele volta, tá? Porque tem tanta pergunta. Obrigada, chefe linda. Beijo pra sua família linda também, obrigada. Viu? Conheci toda a família da Nayara. Chefe Maiara Salles, viu? Hoje eu falei certo. Doutor, doutora, responder um pouquinho mais, ajudar os telespectadores, que informação é tudo? Pergunta, pode pôr, diretora Iris, gratidão. Oi? O Carlos, falamos de Fortaleza. A Raquel tá lá em Fortaleza, o Carlos também, no Ceará. Estamos acompanhando o programa. Obrigada, Carlos, e todo mundo que tá aí com você. Um beijo para essa terra linda. Meu sonho ir para lá. Flor, nossa dúvida aqui em casa é: crianças podem ter infarto? Beijos. Ótima pergunta. Beijos. Porque muita criança... A gente tá vendo crianças com diabetes. Na verdade, eu opero criança também. Opera, doutor? E... Sério? De quantos anos o doutor já operou criança? De quantos anos? Recém-nascido, prematuro. Aqui já nasce com problema, né? As chamadas cardiopatias congênitas. Quando que uma criança pode sofrer um infarto? Uma delas é nas cardiopatias congênitas. Eles nascem com alterações nas artérias coronárias. Uma posição que a gente chama de origem anômala das coronárias. Você pode ter algumas comunicações que não deveriam existir entre as artérias do coração, e aí falta fluxo de sangue para uma região, ele pode infartar, ele pode ir sofrendo. Crianças que têm doenças hematológicas com um risco maior de formar trombo, pode infartar. Então, nessas situações mais específicas podem acontecer. Por outros... com obesidade também pode correr um risco? É muito difícil, né? Porque elas são saudáveis, elas ainda têm um coração jovem. Sim. Não está sobrecarregado. Na verdade, assim, a gente tem que pensar que a partir dos 6 meses de vida, a gente já começa a ter depósitos de gordura nas nossas artérias. Verdade, por causa do leite, né? O leite é fonte de proteína e gordura. Assim, eu vou começar a me cuidar com 30 anos. É lógico que é importante, mas o ideal é você se cuidar já desde pequeno. Já vem de criança, né? Na verdade, nossos pais, né, têm um papel importante na nossa alimentação, estimular o esporte não só pela saúde, mas por formação do indivíduo, né? Isso é muito importante. Mas, voltando à pergunta, realmente o infarto pode acontecer mais nessas situações. Ou alguma cardiopatia congênita, que vai levar a uma alteração nas coronárias, ou alguma outra patologia geralmente relacionada à formação, uma predisposição à formação de trombo. Né? Provavelmente, se a criança está com obesidade, ela não vai ter um infarto, mas posteriormente ela vai crescer, vai ser um jovem já com problemas coronários. Sim, né? Porque se ela já está com... Na verdade, o jovem gordo, né, vai ser um adulto com problema. Com problema. Então, existe uma frase que diz assim: quem não encontra tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Nossa, então, frase boa, verdadeira. É o que a gente tem que pensar aí, né? Aí vai parar do mesmo jeito. Vai. Não é? Vamos agora à próxima pergunta, diretora. Obrigada pela pergunta, pessoal lindo de Fortaleza. A Lana, de Macaé, Rio de Janeiro. Cidade linda, Macaé, Rio. Boa tarde. Boa tarde, Lana. Existe algum tipo de exame a laser que substitua o cateterismo?
que é o cateterismo cardíaco, né? Depois que a Eu ia gente fez uma perguntar. série de investigações, né, tudo, aí eu falei, ó, preciso fazer um cateterismo. Ah, é aquele né? que entra assim. Teste ergométrico positivo para doença isquêmica, até uma angiotomografia de coronária com score de cálcio elevado. Vou fazer o cateterismo. Hoje ainda não existe nenhum exame que substitua o cateterismo para ver a doença coronariana, né? A gente entra com um catéter pela artéria da virilha, ou pelo braço, ou pela radial, e você vai com o catéter até a coronária, injeta um contraste e você vê uma imagem negativa, negativo, né, que a gente fala, se existe falha de enchimento das coronárias. Não existe nenhum exame que substitua, mas a angiotomografia de coronária, ela está evoluindo nos últimos anos. Hoje a gente já consegue visualizar muito melhor as doenças coronarianas, mas não que ela exclui. Eu tenho um caso de um paciente, umas 3 semanas atrás, um procurador do estado, um amigo nosso, ele fez toda a investigação, tudo negativo, mas o pai dele morreu jovem e a gente falou, vai fazer a angiotomografia. A angiotomografia não viu calcificação, mas tinha uma falha lá que a gente achou melhor investigar. Fizemos o cateterismo e nesse cateterismo ele tinha uma lesão importante de 80% na coronária, na descendente muita anterior. coisa, 80% toda. E tinha mais 2 ramos que a gente chama de diagonais com lesões também. Ele teve que partir para o tratamento, né? Era um paciente que não sentia nada, mas ele já fazia 4 anos que ele não investigava e tinha um histórico familiar importante. Ele com 44 anos. O pai morreu com essa idade, mais ou menos. Minha mãe com 60. Então, mas não existe nenhum exame ainda que é o que a gente chama de gold standard. Mas aí pode fazer esse que falou, na dúvida, né? Nada substitui, mas ali você já viu que tinha alguma coisa que ele mostra bem, né? Ele vai te dar um indício. Aí o catéter faz depois. Tá bom, meu bem? Mas se cuida, tá? Próxima pergunta, diretora Iris. Seu cardiologista, Dr. César David, está aqui hoje, com muito carinho. A Marcele, de Ouro Preto, Minas Gerais. Oi, Flor. Gostaria de saber do doutor sobre sopro cardíaco. É algo para se preocupar? O que é sopro cardíaco? Então, assim, popularmente dá para explicar? Assim? Sim. Quando a gente ouve o coração, você vê o tum-tá, né? O tum-tá, são os fechamentos das válvulas cardíacos, né, que você tem um fluxo unidirecional do sangue dentro do coração. Essas válvulas cardíacas, elas abrem e fecham incessantemente e ela deixa o sangue passar com uma certa facilidade e quando o coração se contrai, ela fecha para não haver o refluxo desse sangue entre as câmaras cardíacas. Que órgão interessante. Se você tem uma dificuldade, um espessamento dessa válvula, ela fica mais estreitada. E o coração tem que bombear com mais força através dessa válvula, ele vai causar um turbilhonamento desse sangue. E esse turbilhonamento é que a gente ausculta, que é o conhecido como sopro, né? Então eu tenho as doenças valvares, tanto por insuficiência, quer dizer, a hora que ela deveria estar fechada, ela está deixando o sangue voltar, quanto com estenose, que é um estreitamento. E outro sopro que é mais comum, né, principalmente no indivíduo até os 3, 4 anos de idade, é muito comum ter e é normal, é o sopro das comunicações entre as câmaras cardíacas, as CIAs e CIVs, né? Comunicação interatrial, comunicação interventricular. A CIA, principalmente, que é normal no bebê, quando ele está dentro do útero, porque como ele não está respirando, existe uma comunicação entre o lado direito e esquerdo para ir o sangue oxigenado para todo o corpo. E ele fecha logo após o nascimento, quando muda as pressões, né, pela respiração, mas algumas crianças demoram mais algum tempo para fechar, então ele pode ter um sopro fisiológico. Existe o prolapso da válvula mitral também, que é muito comum, uma grande porcentagem dos indivíduos tem, acho que 1 em cada 3 pelo menos pode ter, e é normal, que a válvula ela foge um pouquinho da onde ela deveria fechar. Entendi. E deixa escapar um pouco de sangue, a gente ouve, mas é fisiológico. Agora, se você não tinha e começa a ter, ou se você tinha algo discreto e começa a ficar exagerado, eu coloco a mão no peito e eu sinto uma vibração aqui que a gente chama de frêmito. Então, as coisas novas, as mudanças são de se preocupar. O sopro em si
você acompanha com o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que não precisa necessariamente, a grande maioria não precisa tratamento. Ah, que bom, só acompanhar com eco. Gente, se você fala, Flor, olha, eu tô ouvindo o doutor falar. Tem o WhatsApp, diretor, doutor. Doutor, você sabe que você falou uma coisa? Arritmia, depois eu vou perguntar, porque a gente dá preferência pro público que manda o WhatsApp, porque a gente nem sabia como é sério e por que é tão importante ter. Gente, prevenção tudo, mas quem tem tratamento. Vamos ver, eu acho, né? Eu tenho uma história de uma pessoa. A Dani, lá do Marabá, no Pará, Marabá, cidade linda, Dani. Parabéns pelo programa, Flores, está ótimo, obrigada, Dani. Sobre o assunto do dia, qual a diferença entre infarto agudo do miocárdio e a angina? A diferença básica é o tempo e a consequência. Se eu tenho uma dor, eu estou com uma obstrução, uma artéria obstruída no coração que está uma obstrução importante, está demandando menos sangue para aquela região do coração. Eu vou subir uma escada e começo a ter dor. Essa dor a gente chama de angina. Tá. Se essa dor persiste por mais de 20 minutos, você começa a ter morte de célula cardíaca. O tecido começa a sofrer. Essa morte é um infarto. Então, na verdade, o quadro clínico em si é semelhante. É o mesmo tipo de dor, pode ter suor frio, pode ter palpitação, pode ter falta de ar, mas se ela durou demais, se ela demora mais de 20 minutos, em média, você começa a ter morte do tecido do coração. Essa morte é um infarto. Né? Então, essa é a diferença básica. Que uma coisa vai levando a outra. Obrigada, doutora, adorei. Olha esse pessoal lindo participando. Obrigada, minha linda. Mais pergunta, diretora, porque nosso telespectador pergunta e a gente responde. O doutor César David está na sua casa. Letícia, da minha cidade de Coração, já falando de Coração, me receberam tão bem lá. Eu comecei o programa nesse formato em Limeira. Morei lá muitos anos. Boa tarde, Flor. Boa tarde, Letícia. Doutor, o que é e como prevenir a arteriosclerose? Eu nem sabia que a arteriosclerose assim, era tão sério. A arteriosclerose, a doença aterosclerótica, é comprometimento das paredes dos vasos, das artérias do nosso corpo. Pode ser no coração, pode ser nos membros inferiores, pode ser na cabeça. Isso, ela pode atingir qualquer artéria em si. Você vai ter no depósito, como eu falei, a partir de 6 meses de vida você já começa a formar algumas placas de gordura. Sim. Essa placa ela vai desenvolver, vai acumular ao longo do tempo, levando ou uma fragilidade do vaso, que ele pode romper, ou uma obstrução, que ele vai formar uma isquemia de algum órgão. É perigoso. Exatamente. A prevenção em si é alimentação, né? Você tem que ter uma alimentação regrada, com óleos de qualidade, com baixa gordura. Né? Eu falo que é azeite, o pessoal põe aquele vermelho, eu falo, isso não é azeite, é óleo. Eles falam que é azeite, vermelho não é óleo da azeitona, quer dizer, é inadmissível. Você precisa... Os restaurantes põem aquele óleo vermelho na mesa. Óleo vermelho. Se ninguém mais comer, falar, eu quero azeite de oliva, extra virgem, o restaurante vai perder os clientes, o pessoal aceita. Exato. E você tem que ter uma alimentação balanceada e saudável e atividade física. Geralmente, quando você dosa o colesterol, os triglicéridos de um paciente, dependendo do nível que ele se encontra, né? Você não precisa dar remédio. Na verdade, a gente tem que pensar que o remédio ele tem um lado bom, mas todo remédio tem um lado ruim também. Tem uma contraindicação, um efeito colateral. Tem um efeito colateral. Então, se a gente puder não usar o remédio... Evitar, né? Evitar é melhor. Então, geralmente, num primeiro instante, você tenta dieta com exercício físico. Geralmente, você consegue equilibrar os níveis de colesterol. A gente achava que era bom para músculo, tudo, mas para arteriosclerose, nunca imaginei que a atividade física pudesse fazer isso. Muda tudo. A gente fala de oxigenação, né? Que tudo passa pela artéria, está tudo interligado, então. Exatamente. E você melhora tudo. Uma alimentação balanceada, né? A gente tem a dieta do Mediterrâneo, que é estudada muito, né? Que do Mediterrâneo, legumes, peixes, azeite, né?
Mas não é só isso, lá os indivíduos lá são muito felizes, tem uma quantidade de sol mais adequada. longevidade. Eles fazem as atividades dele. E pensando na atividade física, não é só eu vou pra academia. Não, o indivíduo gente. cuida da horta dele, cuida dos cachorros, eu né? corro o dia Vai inteiro. caminhar com os cachorros. Minha perna tá durinha, meu bumbum Por tá isso uma que eu tô falando, beleza. você tem que pensar numa atividade que seja movimente prazerosa, o seu corpo, né? E que você consiga fazer regularmente. Sem contar que quando a água tá melhorzinha, eu nado em casa. Sim, olha, né? isso Que é muito eu sou importante. abençoada por isso, ter uma piscina em casa grande Então, até. na verdade, Bato perna, você faço tem- hidroginástica em casa, faço abdominal, tudo da água. Aí tem que fazer, tem que movimentar o corpo. movimentar. Ou Vida é sair pra movimento. dançar. Vida é movimento. Sair pra Fala assim, dançar. ó, eu não gosto de ir pra academia. Vamos dançar, né? Eu adoro aquele Xbox. Eu ponho, um dia eu vou pôr aqui, vou ligar o meu Xbox aqui, vocês vão fazer comigo em casa. Você topa? Sair estopar, só que a gente tem que fazer um esquema para ligar, porque eu quero dividir a tela, vou conversar com o pessoal, porque o pessoal vê a imagem, ou divido para fazer comigo. Porque aí eu incentivo o pessoal a movimentar o corpo, né, doutor? Sim, isso é muito importante, né? A gente tem que manter a atividade, né? O nosso organismo não foi feito para ficar parado. Não, e a gente tem uma preguiça, a gente tem um sabotador que pra gente tirar o bumbum da cadeira, modo de dizer popular, levantar, mas depois que começa, senão você vê o bem que faz. E você tem que pensar que quando você faz uma atividade prazerosa, você tem a liberação das chamadas endorfinas, que é uma substância que o nosso próprio organismo produz, que dá essa sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, só que ele tem uma série de efeitos nos nossos vasos, na regulação da pressão, na liberação de hormônios e inclusive na formação das placas de ateroma. Então, Gente, esse papo aqui com o nosso cardiologista, doutor, vocês adorei, doutor. Ele perguntou se a gente pode substituir por outro tipo Trocar de a farinha, farinha. né? Fazer o bolo mais saudável, mas... Eu falei que a eu nunca chefe não testei, mas tem uma farinha que é um composto que é justamente para substituir essa farinha de trigo, né? Então eu acredito que funcione sim. E dá para trocar por açúcar, o açúcar, que é uma xícara de açúcar, pode trocar pelo mascavo, demerara, não tem problema Não, nenhum. mascavo, Fica até mais... ele já, porque põe a canela não tem problema, porque ele muda às vezes o sabor. Mas o demerara também. Também. Ah, eu como vou começar uns pedacinhos, pode fazer normal e me chama na sua casa que eu vou. Vamos tirar hein, esse aqui? Eu como saudavelmente na minha casa, quando eu vou visitar os amigos, porque eu não tenho nem tempo de fazer bolinho em casa. Que graça, gente. Gente, anota os contatos da chefe, porque você vai ter toda a agenda de aulas da chefe. Tudo que você imagina em uma receita mais bacana que a outra. Se você quer cozinhar, tem até de pão. Você quer aprender a fazer pão? Tem aí lá receita de pão. E o espaço é uma delícia. Eu já mostrei uma foto aqui. E é legal que os cursos são com poucas pessoas, né? Eu sempre falo isso aqui. A gente faz com 5, no máximo 6 pessoas, então dá para dar uma atenção super especial a cada aluno, né? Ganha certificado, apostila, vale a pena. Você vai, olha, a hora que a Iris tiver barba, cabelo e bigode, você fala, eu quero a Iris lá. Sim. Porque nós vamos fazer top, que ela que... E agora, ó, tem curso para iniciante, tá? O pessoal pediu Opa! bastante. Ah, porque tem um curso monte de para quem gente não que- sabe nada, então começamos com o curso de que iniciante. casa, aí eu vou casar. Não sabe nem fritar um ovo. Vai lá, queima. Eu não cozinho porque eu não quero, mas eu mando muito bem na cozinha. Não é, Iris? Como é que tá a minha sopinha? A sopinha Ó. de todo dia. Aqui a gente põe uma decoraçãozinha. Essa maçãzinha que eu coloco aqui tem que ser cortada mais perto da hora de servir, tá? Ai, que lindo, gente. Coloco como a gente colocou nozes, então coloco umas Olha que nozes versão inteirinhas. linda que ela fez pra levar. o que eu Então, falei. essa, deixa eu pegar aqui, ó. Essa vasilhinha é legal que ela tem até a tampa, Ai, ó. que bacana. Você pode ganhar dinheiro com isso. Ah, Bota uma fita, né? Nossa, Põe tem alguma gente coisa que pra paga deixar mais universidade bonitinho. vendendo essas coisas. Quem não compra? Você pega É com depois do essa almoço. farofinha, Não, já trava aprendeu aqui. Você vai lá e fala até assim, pensar. olha, eu tô vendendo. Eu comprava, ainda bem que eu não cruzo com esse povo vendendo. Eu tava lá na Vivi Caetano, na estética lá, aí a moça chegou, eu já comprei. Já nós vamos degustar enquanto o pessoal tá pedindo a nossa delínia corpus. Doutor, tem WhatsApp? Você vai voltar, quero perguntar de arritmia. Que tem gente que fala, meu coração tem arritmia. Não é normal, né? O WhatsApp, diretora, manda ver. Se eu tô enrolando aqui, tô perdida, você joga e já pergunta. A Vivian, de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, que linda, eu fui muito pro Sul. Tenho como saber
meu risco em desenvolver um infarto agudo do miocárdio? Ela tem como saber se ela é uma pessoa, mesmo que não tenha ninguém na família, se ela está preocupada? Existem algumas calculadoras de risco que a gente fala, né? Tem uma série de trabalhos que foram realizados no mundo aí. Então a gente consegue dar nota para algumas coisas. Idade do paciente, peso, exame de colesterol, glicemia. Então, com base nisso, né, atividade física, tabagismo, história familiar, tudo isso entra, a gente vai dando notas e você consegue colocar o paciente num risco maior ou menor. Grupo de risco ou não. Exatamente. E isso até é um fator quando você vai lá no cardiologista, você vai no nosso consultório, a gente consegue direcionar. Esse paciente é um risco maior, então eu vou ser mais invasivo, vou ser mais agressivo no tratamento e na investigação. Não, esse paciente ele tem um risco baixo, eu posso acompanhar. Não fuma, não bebe, faz atividade. Posso fazer um a cada 1 ano, ou não, outro eu preciso fazer a cada 6 meses, retornar a cada 3 meses, controlar melhor a pressão, porque, por exemplo, pressão hoje, alguns estudos já mostram que o ideal é 12/8, 13/9, você já deveria estar começando a fazer algumas medidas, né? Tem muita gente que tem 13/9, não, minha pressão tá boa, mas não é bem assim. Acho que tá ruim quando tá 16. Não é bem assim, não, na verdade. Ou mesmo uma paciente, um indivíduo que sempre a pressão foi 10/6, 10/7, agora tá 12/8. Ele fala, tá normal. Mas não é normal para ele, né? Ele tava 10, agora tá 12. Aquele aparelhinho é bom, mas meu tio colocava em cima do pulso, aí embaixo. Quando você compra aquele aparelho de pressão, tem o jeito de pôr, tem que estar com a pilha em dia. E tem que pôr no lugar certo, gente. Tem que parar a mão aqui perto do coração. Tem gente que fica se mexendo. Aí você não vai ter o real. Então é mais fácil que você pegue um profissional da área de saúde que veja a sua pressão. E o ideal, na verdade, assim, é você buscar é quase um casamento, né? Você tem que ter confiança, você tem que ter admiração por aquele profissional, e esse profissional também tem que entender ou praticar que a consulta dele não é só naquele momento que o paciente está na frente dele. A consulta começa antes, né? E depois continua. Esse paciente tem que ter acesso, você está com a dúvida, aconteceu alguma intercorrência, então é importante você procurar esse indivíduo que vai te acompanhar. O coração que tem, né, o infarto, muitas vezes é silencioso. A gente brinca, né? Eu tenho uma perna, eu posso perder uma perna, tem a outra, tem uma prótese, mas ainda a gente não tem prótese cardíaca. Né? Então, por favor, é ideal cuidar dele e cuidar bem. E tem gente preocupada, tem o WhatsApp, a gente vai ver quantos tem ainda aí. Vai, manda ver. Mais um, tá bom. Esse outro, né? A Darlene da Linda Limeira falou boa tarde, Darlene. Quem tem colesterol alto tem mais chances de sofrer problemas cardíacos? Sim. O colesterol elevado, como a gente havia falado antes, é um dos fatores de risco para a doença coronariana, para o comprometimento do fluxo de sangue no coração, para a formação de placas de ateroma. Então, se você tem um colesterol elevado, a chance é maior. Tá com o pezinho. Não quer dizer que você vá desenvolver, mas a sua chance é maior, porque é um dos fatores de risco. Então, o ideal tratar, né? O ideal é você ter baixo. E tem outras doenças, né, que comprometem. Que pode ser, né? Mas provavelmente ela está preocupada com o colesterol, talvez ela tenha. Próxima pergunta e se trata, hein? Já deu? Já foi? Gente, olha, se você ficou com dúvida, não pôde responder tudo, anota o telefone para mais dúvidas, se você quiser saber, tem um e-mail também, porque televisão é muito corrido e tem dia até que eu não abro o WhatsApp, mas quando o médico está em casa a gente precisa, né? Mas fique à vontade, às vezes você não quis se expor aqui, mas você está aí para todas as informações. E eu apaixonei no Dr. César Davi, eu amei. Obrigado. Estaremos juntos em São Paulo, tá? Ai, doutor, chegou a hora boa. Ó, o Renan correndo, arrumando. Ó, tá, Renanzinho, obrigado. Eu não pedi o café hoje, que eu fiquei com dó de você, que você trabalhou muito, porque geralmente tem café, mas tem lá na sala depois. Doutor, pode experimentar. Pode comer, doutor. Você pode, eu tenho que esperar, porque eu tenho que dar os ingredientes na tela. Porque eu tenho que ler os ingredientes pra amiga. Caneta e papel na mão, ingredientes na tela, eu já ia comer, olha. O aroma tá difícil. Gente, são 3 maçãs, 450 gramas, com casca e cortadas grosseiramente. 3 ovos,
1 xícara de açúcar, 3/4 de xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas, meia colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento, uma maçã, ai que delícia, chefe, uma maçã sem casca em cubos pequenos, 80 gramas de nozes picadas também grosseiramente, deixa uma pra decorar. E aí, gente, o cumbre, que é a nossa farelinha aqui em cima, casquinha linda, 100 gramas de açúcar, 40 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de manteiga bem fria, viu, gente? Bem fria. E 1 colher de sopa de canela em pó. Delícia. Doutor, manda ver. Ela pôs um o quentinho. Porque eu tenho que falar os dois. Tu que faz a avaliação. O quentinho e o frio. Excelente. Né? Ela vai comer o quentinho também. Gente, na hora que apaga a luz, acabou pra mim. O Renan já vem, tira o microfone e acabou. Muito bom. Vou fazer. Gente, chefe, já pensou fazer essa delícia no fim de semana? Tomar um chazinho. Nós temos um médico chá, um café. bom desse, cuidando do nosso coração. Tendo uma chefe trazendo essas receitas deliciosas. Amor, hoje é sexta-feira. Você tem questões, eu também tenho para resolver. Mas vamos fazer o seguinte: Deus, me mostra o caminho. Traga alguém que possa me dar uma luz, que possa me ajudar, que possa ser um bom parceiro. Traga a solução ou me mostra o que eu devo e posso fazer. E relaxa. Tenha um fim de semana abençoado, um fim de semana próspero, um fim de semana cheio de amor, porque amor e alegria só vai fazer bem à saúde do seu coração. Aí na segunda-feira a gente começa tudo de novo de cabeça erguida, porque eu vou estar aqui. Eu não vou deixar você ficar triste, não vou deixar você sozinha ou sozinho, como vocês não me deixam. Um beijo. Tchau, pessoal. Doutora, até a próxima entrevista, tá? Tchau, gente, que faltou em ritmo. Ih, voltou um monte de coisa. Beijo, gente. Vamos continuar, tá bom, doutor? Você vai comer o quentinho também. Você tem que